Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou melhor, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E por último, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos orar. Querido Pai, encomendamos as Tuas mãos, a Tua palavra mais uma vez. Suplicamos a direção e a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender as Escrituras. Usa como espada afiada de 2 gumes em nossos corações. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Confiamos-nos a Ti e esperamos toda a habilitação vinda de Ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, conforme falamos ontem, o que Paulo chamou, dando seu testemunho diante do rei Agripa, de visão celestial, na verdade ela tem elementos que a compõem muito definidamente. E é claro que seria extremamente importante nós ganharmos da parte do Senhor clareza sobre o que Paulo chamou de visão celestial. O livro de Provérbios, no capítulo 29, o verso 18, diz que onde não há visão, o povo se corrompe. Aquela palavra corrompe, na língua original, é muito específica e interessante. Ela significa uma degeneração. Ela significa uma perda de freio ou estar sem controle. Mas também há um outro significado mais doméstico, de muita beleza. Aquelas mulheres naquele tempo, e ainda hoje de certa forma, costumavam fazer aqueles penteados em seus cabelos, usando aquelas estruturas próprias para segurar aquele lindo penteado, que hoje em dia se chama de coque, talvez. E aqueles grampos eram colocados nos cabelos, para que aquela armadura toda permanecesse no seu lugar. Então, aquele penteado maravilhoso era feito, aquela pessoa se apresentava no seu compromisso, na sua festa, mas quando ela chegava em casa para dormir, então ela teria que desfazer o penteado. E aquela figura tão linda se tornava um horror. Aqueles cabelos eram desgrenhados por aqueles grampos, esticados para um lado, esticados para outro e todo atrapalhados. Essa foi a palavra que o Espírito Santo escolheu nesse versículo. Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, descabelado, desarrumado e desajeitado. Mais do que nunca nós carecemos nos nossos dias de receber da parte do Senhor clareza do que é a visão celestial. A visão celestial não nos deixa opção. Quando nós temos uma visão, ou alegamos ter uma visão,
que pode ser negociada de alguma maneira, essa não é a visão celestial. A visão celestial é inegociável. Quando nós temos uma visão, uma alegada visão, que nós podemos administrar, isso também não é a visão celestial, porque a visão celestial é que nos administra, é a visão celestial que governa sobre nós, é a visão celestial que molda nossos interesses, molda nossos relacionamentos, molda nossa maneira de pensar, de falar, de viver, molda nossas amizades, molda nossos prazeres, molda nossas escolhas, molda os nossos pensamentos. Essa é a visão celestial. A visão celestial tem poder em si mesma, porque é visão de Cristo, o que Ele é, visão da sua igreja, visão do que Paulo chama na Epístola aos Efésios de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Será que seria importante para nós ganharmos visão celestial? A primeira oração que Paulo faz na Epístola aos Efésios são duas, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 3, duas tremendas orações. A primeira tem como foco principal Cristo. A segunda tem como foco principal a igreja. Cristo e a igreja. Ele diz na primeira oração: peço a Deus o Pai que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele não escreveu isso para os coríntios. Poderíamos pensar assim, de primeira mão, uma assembleia confusa, distraída, seguindo preferências ministeriais, havia entre eles contendas, ciúmes. Paulo diz literalmente, diz até mesmo que eles andavam segundo homens. Mas o Senhor escreveu, o Senhor pronunciou essas palavras por meio de Paulo, por meio do Espírito Santo, para os Efésios. E os Efésios eram uma assembleia maravilhosa. Paulo diz no verso 15 de Efésios 1 que ele tinha ouvido falar da fé que havia entre eles, do amor para com todos os santos, e como eles eram gozosos e firmes na esperança. E ele ainda assim tinha um clamor por Éfeso, que eles fossem cheios do espírito de sabedoria e de revelação, para que eles não tivessem um conhecimento limitado, mas um pleno conhecimento da sua vontade. Numa oração paralela aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12, ele diz basicamente a mesma coisa: que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para frutificarem para Deus, crescendo em toda boa obra. Então, irmãos, Paulo foi um homem dominado pela visão celestial. É por causa disso que ele diz: ai de mim se eu não pregar este evangelho, porque eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Essa é a visão celestial. A visão celestial nos faz cativos. O amor de Cristo nos constrange. A palavra ali é coloca algemas e leva arrastado. Esse era Paulo, um cativo do seu amor. Como ele foi usado para expressar o sentido da visão celestial. Hoje, pelo menos numa parte desse período da manhã, nós vamos buscar entender o que Paulo tem a nos dizer sobre visão celestial, seguindo o que já falamos ontem com relação a Pedro. A ênfase de Paulo, indubitavelmente, é o corpo de Cristo. E isso é proveniente da sua experiência na estrada de Damasco. Quando ele viu o Senhor Jesus glorificado como um nascido fora de tempo, o Senhor se manifesta a ele de uma maneira tão clara, ao meio-dia, quando possivelmente o sol brilhava no seu ponto mais alto. Ele diz que uma luz o envolveu de tal forma, ele ouviu aquela voz do céu, tão pessoal, que aqueles que estavam ao seu redor não compreenderam nada do que estava acontecendo, embora ali, ao lado de Paulo, o servo de Deus do passado, Austin Sparks, disse assim: revelação, foi o que Paulo teve em Damasco, por exemplo, é uma abertura do reino da realidade espiritual.
que só pode ser feita pelo Espírito Santo. A abertura do reino da realidade espiritual. Que expressão maravilhosa. Porque realmente é isso que a Bíblia diz que revelação é. Revelação não é aprendida em seminários. Revelação não é resultado de estudo acadêmico. Revelação não é algo intelectual. Revelação é uma impressão de Deus no nosso espírito, que progressivamente vai sendo compreendida pela nossa mente. E ainda assim até certo ponto. Quando o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, Ele imprimiu no espírito de Moisés o modelo do tabernáculo, de tal forma que Moisés pôde descer aquele monte com detalhes específicos de ganchos e laçadas, cores e materiais, porque Deus imprimiu o modelo do tabernáculo no espírito de Moisés e disse a ele várias vezes: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mostrado como? Você acha que Deus fez uma maquete para mostrar para Moisés? Definitivamente não. Ele imprimiu esse modelo no espírito, no homem interior de Moisés, de tal forma que ele viu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a tudo perscruta, até as profundezas de Deus. Então, quando Paulo recebe essa visão, ele é um devedor, porque ele não viu alguma coisa aqui ou outra ali, ele viu o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Essa expressão que ele usa aqui em Efésios 3:11. O ponto central dessa visão de Paulo foi, sim, a igreja como corpo de Cristo. Mas nós vemos alguns textos aí no início, nessa epístola, onde ele vai nos ajudar a entender em quais aspectos a casa de Deus foi por ele entendida e vista. O ponto central é o corpo de Cristo. Como falamos, há 7 designações para a igreja em Efésios. Estude cada uma delas: o corpo, a feitura, o novo homem, a família, o santuário, a noiva e o guerreiro. São as 7 figuras da igreja em Efésios. Mas a ênfase de Paulo sempre foi sobre o corpo de Cristo. E isso, como falávamos, por causa da primeira visão em Damasco. O que ele viu? Quem és tu, Jeová? A resposta que ele ouviu: eu sou Jesus. O Jesus de Nazaré, por ele considerado um impostor, maldito e crucificado devidamente por causa disso, é Jeová, que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira parte da visão de Paulo. A segunda parte é correspondente, quando nessa mesma frase o Senhor continua dizendo a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele recebeu cartas de autorização de Jerusalém para partir para Damasco e aprisionar os santos, metê-lo em cárceres. É dito em Atos 9 que Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Aquela palavra respirava ameaças, na língua original, transmite a ideia de um touro bravo abrindo as suas ventanas para atacar alguém. Esse era o Saulo de Tarso. Até que esse touro bravio foi lançado ao chão na estrada de Damasco. E aquele que achava que tudo via, passou 3 dias cego. Até que as escamas caíram de seus olhos, quando Ananias o batizou e deu uma mensagem para ele: você será ministro aos gentios e experimentará o quanto importa sofrer pelo meu nome. Saulo se tornou um cativo do seu amor, um devedor. Então, ele, mais do que ninguém, vai abrir para nós a visão do corpo de Cristo. E assim ele começa Efésios. Depois de orar no capítulo 1, desde o verso 15, aquela oração tão linda, ele a conclui da maneira como nós lemos: que Deus pôs todas as coisas debaixo de Cristo. E para que Cristo fosse cabeça
sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é seu corpo. Veja o que ele está dizendo, irmãos. Porque essa igreja é a plenitude, a ideia da palavra traz também o sentido de complementaridade. A igreja é a complementaridade, cabeça sem corpo, não é um ser. A igreja é a plenitude, a complementaridade daquele que em si mesmo já é completo. Ela é a plenitude daquele que em si mesmo já é pleno. Que mistério! Nós somos chamados para experimentar nele a sua plenitude. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E ontem nós já explicamos quem é ele, porque a epístola explica, Efésios 4:8. Diz que o Senhor Jesus enche todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Esse que está acima dos céus e que enche todas as coisas. Então, aí ele começa. Efésios 1:23. A qual igreja é seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, falando um pouco sobre essa questão do corpo, vamos seguir para a feitura e novo homem. Até aí nós vamos com relação à visão de Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser ir conferindo, é um capítulo particularmente especial nesse assunto da visão do corpo de Cristo. Paulo começa falando sobre o Deus triuno nesse corpo. Ele diz: há muitas realizações, mas o Espírito é o mesmo. Há muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas Deus é o mesmo. Deus, Cristo, o Espírito. Ele menciona a Trindade aí nos versos 4, 5 e 6 do capítulo 12. Depois lá no capítulo, ainda no capítulo 12, verso 12 também, ele vai dizer que esse corpo é um. Escute essa linguagem. Se você abriu aí, olhe para esse versículo, Coríntios 12:12. Ele vai dizer que o corpo, veja aí, a ênfase dele sempre é corpo. O corpo é um. O que ele está dizendo? Pense num corpo físico. Ele escreve aos Coríntios que Deus primeiro estabeleceu o natural e então o espiritual. Olhando para o natural, nós temos uma visão clara a respeito do espiritual, embora obviamente muito mais limitada e fraca, mas clara. Então, quando nós olhamos para um corpo, o que nós vemos? Cabeça e corpo, um corpo completo, um ser. Então ele diz: o corpo é um só, e tem muitos membros. Ontem nós colocamos naquele esboço, né? Corpo, Paulo, corpo, membros. Essa é a sua ênfase principal. O corpo é um e tem muitos membros. Agora escute esse versículo com cuidado. E, embora o corpo tendo muitos membros, ele constitui um só corpo. E ele conclui assim: assim também com respeito a Cristo. Agora nós ficaríamos teoricamente com uma dificuldade. Se esse Cristo mencionado aí é Jesus Cristo, esse versículo está errado. Porque Jesus Cristo não é um homem de muitos membros. Concorda? Jesus Cristo é Jesus Cristo, o homem glorificado, à destra do trono de Deus, o mesmo Jesus, que ressuscitou, que foi tocado e disse: sou eu mesmo, eu inteiro, só que com um novo corpo, um corpo glorificado. Mas aí, neste versículo, a palavra usada não é Cristo Jesus, porque não está se referindo ao indivíduo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra Cristo é usada, que significa ungido. Então o que Paulo descreve em Coríntios 12:12 não é um homem individual, é um homem corporativo, é um homem coletivo. Por isso nós lemos no início 2 Coríntios 5:17. E preste atenção para você ser ajudado aí e orar ao Senhor sobre esse assunto, para ganhar esse entendimento. Aquele que está em Cristo, uma nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos tão centrados em nós mesmos, em tantos aspectos, que nós interpretamos esse versículo como sendo a nossa conversão. Antes nós estávamos fora de Cristo, agora nós estamos em Cristo. Antes nós estávamos nas coisas velhas, agora nós estamos nas coisas novas. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo bem, pode usar esse versículo se você quiser para pregar o Evangelho. Mas ele fala muito mais do que isso. Sabe o que esse versículo fala?
que Deus realizou em Cristo uma nova criação, e nós fomos incluídos nela. Bem diferente, porque não é individual, é corporativo. Então quem é esse aquele? Todo aquele que crê, porque crer significa unir-se, ligar-se, confiar-se a outro. Todo aquele que crê, todo aquele que está unido a Cristo é uma nova criação, porque em Cristo Deus realizou uma nova criação. Em Cristo as coisas velhas já passaram, e em Cristo tudo se fez novo. Quais são as coisas velhas que passaram? As de Adão. Porque aos olhos de Deus há dois homens, cabeças federais de raça. Um cabeça federal é Adão, e em Adão todos morrem. 1 Coríntios 15 e também Romanos 5. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas aqueles que estão em Cristo, porque Deus realizou em Cristo uma nova criação, são uma nova criação. As coisas que eram verdade em Adão passaram. Em Adão nós éramos devedores, em Adão nós estávamos debaixo da ira de Deus, em Adão nós éramos escravos do pecado. Romanos 6. Estávamos debaixo do pecado, ele nos assenhoreava, não tínhamos opção de pecar ou não pecar, nós éramos escravos do pecado. Em Adão nós éramos devedores à carne, constrangidos, amarrados, dominados, a viver segundo a carne. Romanos capítulo 8. Em Adão nós estávamos debaixo do domínio do mundo, o mundo dominava sobre nós, segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2. Em Adão nós estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar e do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência. De novo Efésios capítulo 2. Tudo isso é o que nós éramos em Adão, era a nossa realidade. Mas agora, em Cristo, Deus fez uma nova criação. E aquele que está em Cristo, uma nova criação é. E as coisas velhas já passaram. E nele, tudo se fez novo. Então agora nós temos a Ele mesmo como nosso Senhor, e não o pecado. Agora nós não somos devedores à carne, mas devedores ao Espírito. E pelo Espírito nós podemos mortificar os feitos do corpo. Romanos 8. Pelo mesmo Espírito, até nosso próprio corpo, que também está em Cristo, que também foi comprado, e é santuário do Espírito Santo, ele será, pelo mesmo trabalho do Espírito, vivificado, e até mesmo glorificado. Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Que maravilha! Essa é a realidade em Cristo. E pela fé, nós somos trazidos para dentro dessa realidade que é independente de nós. Deus fez em Cristo há quase 2000 anos atrás. E no dia em que nós cremos, nós viemos a participar dela. Nós entramos nela. Nova criação de Deus. Então, como nós podemos chamar esse novo homem corporativo de Coríntios 12:12? À luz de 1 Coríntios 12:12 e 2 Coríntios 5:17, que acabamos de citar, aquele que está em Cristo é nova criação, nós podemos chamar esse homem corporativo de o novo homem da nova criação. Quando Deus planta o seu Filho na terra, Deus tem nele o novo homem pessoal. Guarde isso. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o novo homem pessoal. Nele tudo é novo. Ele diz de si mesmo: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Viu o novo homem pessoal? Satanás teve que fazer jejum na carne de Cristo. Ele não podia se alimentar de nada de Cristo. Quando o Senhor Jesus jejuou no deserto, Satanás também jejuou. Ele não pôde colher da vida de Jesus nada que o alimentasse, nem um resmungo, nem um queixume, nem uma rebelião, nem um pensamento inadequado. 40 dias de jejum, sendo tentado pelo diabo, até que naquele último dia, aquelas ponderações são feitas: você não é o Filho de Deus, então coma, mostra teu poder, transforma essas pedras em pães. E ali está o nosso Senhor: não só de pão viverá o homem.
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levam no pináculo do templo e diz: você não é um Messias? Então dá logo um testemunho para todos e todos crerão em ti. Atira-te do pináculo do templo. Pináculo é aquela quina daquele muro externo ao templo, no seu ponto mais alto. Altíssimo o lugar. Se você for lá visitar, você vai ver o que é o pináculo do templo. Uns 60 metros de altura. Atira-te daqui lá embaixo, como está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Essa não é a escritura, você não é o filho de Deus, então prove as escrituras e prove que você é filho. Então nosso Senhor de novo responde com a palavra de Deus. E a terceira vez leva a um monte alto e mostra os reinos do mundo, a glória deles, tudo que ativa essa cobiça insaciável do nosso coração. E diz: eu tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele não está falando uma mentira, porque quando Adão anui a Satanás, então o governo do mundo é entregue a Satanás, porque Deus criou o homem para representá-lo como seu embaixador na criação. Sujeitai-a, dominai-a, foi o que o Senhor disse a Adão. Então, quando ele se abre em anuência ao diabo, ele entrega o que ele tinha no que concerne a sua responsabilidade: dominar e sujeitar. E agora ele próprio é sujeito e dominado, e toda a criação sofre as consequências. Por isso Paulo em Romanos 8 vai dizer: a criação geme e suporta angústias até agora. E quando ela vai ser libertada? Quando os filhos de Deus forem revelados em glória junto com seu Senhor. É a mensagem de Romanos 8. A criação aguarda, geme a revelação da glória dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós gememos em nosso espírito, aguardando a redenção do nosso corpo. Então, quando o Senhor Jesus se encarnou, Ele é o novo homem pessoal. Esse é o primeiro ponto. Nele tudo é novo. Vimos a sua glória, glória única, glória como do unigênito do Pai. Ninguém igual a Ele, nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim. Glória do unigênito do Pai, porque Jesus é Deus de Deus, luz de luz, como disse Atanásio no credo de Nicéia. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É o verbo que se fez carne. Então Deus tem nele um novo princípio. Ah, que importante é ver isso, irmãos. Jesus não é um remendo, plano B. Quando o verbo se faz carne, Deus tem nele um novo princípio, porque Ele é Deus, o verbo de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. E agora esse novo princípio de Deus, esse novo homem pessoal tem que ser provado. E então o livro de Hebreus se abre de maneira maravilhosa para nós nesse assunto, porque é ali que nós vamos ver literalmente dizendo que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Retire a palavra super todas as vezes que você pensar em Jesus. Não faça isso. Jesus não foi um super-homem. Jesus foi um homem. Ele teve espírito humano, Ele teve alma humana completa, com sentimentos, desejos e pensamentos. E Ele teve corpo humano frágil. Precisava ser alimentado, descansar. Assentou no poço de Samaria para comer, para beber. Nosso Senhor Jesus assumiu tudo que o homem é, para que pudesse salvar tudo que o homem é. Se Ele não tivesse espírito humano, Ele não poderia salvar nosso espírito humano, porque Ele não seria igual a nós. Se Ele não tivesse alma humana, com pensamentos, desejos, sentimentos, Ele não poderia salvar nossa alma humana. E se Ele não tivesse corpo humano, não poderia salvar o nosso corpo humano. Jesus teve espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito humano de Jesus não foi substituído pelo Espírito Santo. Não pense essas bobagens. O Espírito Santo é um, o espírito humano de Jesus é outro. Mas o espírito humano de Jesus foi cheio com o Espírito Santo.
A vontade de Jesus não foi substituída pela vontade do Pai. Jesus tem a sua vontade, o Pai tem a sua vontade. A vontade de Jesus foi submetida à vontade do Pai e não substituída pela vontade do Pai. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando ele estava no Getsêmani agonizando, ele disse: Pai, não se faça a minha vontade. Ele tem vontade, mas sim a tua vontade. Até o fim ele submete sua vontade à vontade do Pai. E esse foi o segredo da sua vitória. E se ele fez, e pelo seu Espírito habita em nós, nós podemos fazer. Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Então, irmãos, esse é o novo homem pessoal. Depois esse novo homem pessoal vai à cruz. Ele foi aprovado por Deus. Então ele pode ser redentor, ele pode ser substituto. Pecador não salva pecador. Nós só poderíamos ser salvos pelo Santo de Deus, que fosse ao mesmo tempo Deus, pleno, 100% Deus, não pode ser menor que Deus, não pode ser criatura de Deus, como dizem as testemunhas de Jeová. A criatura mais gloriosa, a criatura mais perfeita, é pouco. Para que Deus tivesse a sua justiça, a sua glória, a sua santidade satisfeitas, aquele que fosse substituto teria necessariamente que ter a mesma glória, a mesma santidade e a mesma justiça de Deus, porque Deus precisaria ser satisfeito. E Deus não poderia ser satisfeito por nenhum anjo, por nenhum homem, por nenhum ser. Só poderia ser satisfeito por Ele mesmo. Então quem satisfez a justiça de Deus foi Deus na pessoa do seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, depois da obra da cruz, nosso Senhor Jesus entra no Hades, o novo homem pessoal ainda, sozinho. O que acontece no Hades? Pedro, em Atos 2, primeira pregação na história da igreja, ele cita o Salmo 16, que é messiânico, referente a Cristo, e diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, e nem deixarás a minha alma na morte. Quando o Senhor Jesus, o novo homem pessoal, entra na morte, o santo de Deus, ele cria um grande problema para a morte. Porque agora a morte tem no seio dela alguém que ela não tem direito de ter, porque o salário do pecado é a morte. Agora entra alguém no seio da morte que não tem pecado. Sabe o que ele faz com a morte? Destrói a morte. Então Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo que ele não só destruiu, é a palavra que Paulo usa, 2 Timóteo capítulo 1, ele não só destruiu a morte, como ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Não é maravilhoso, irmão? Esse é o novo homem pessoal, o nosso Senhor Jesus. Sabe o que mais Pedro diz? Que quando ele entrou na morte, os grilhões da morte não podiam segurá-lo. Sabe por quê? Porque ele é santo. Então a morte não podia meter grilhões nele e dizer: você é meu, porque você pecou. Graças ao Senhor. Ele é o santo de Deus. Ele é sem pecado. E a prova é a sua ressurreição. Louvado seja o Senhor. Então, quando esse novo homem entra na morte, um servo de Deus do século 17 escreveu um tratado muito maravilhoso. Há um esboço dele em português, apenas um esboço, porque ele é um livro imenso. E o título que ele deu para esse fato é: a morte, da morte, na morte de Cristo. O dia que Cristo morreu, Ele matou a morte. A morte da morte, na morte de Cristo. Não é um lindo título? Foi isso que Ele realizou na cruz do Calvário. Então Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E daí Ele ressuscita. E que mais? Ele ainda não ascende. Quando Maria Madalena se lança aos pés dele no jardim, aquela primeira que o vê, jardim do sepulcro, Ele diz: mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu, exclusivo dele, meu Pai. Mas graças ao Senhor, ele não parou aí. Ele disse: mas vai ter com os meus irmãos.
O Senhor até aí tinha chamado seus discípulos de servos, de amigos, de discípulos mesmo, mas nunca de irmãos. Quando disseram para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse: quem são minha mãe e os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quando ele teve realmente irmãos, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, mas não irmãos. Estritamente falando, nosso Senhor só poderia chamá-los de irmãos após a sua ressurreição. Porque então agora eles teriam condições de compartilhar com ele a sua própria vida e a sua própria natureza. Vai ter com os meus irmãos. Que mensageira o Senhor tornou Maria Madalena. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso que a primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher? Aquela da qual o Senhor expulsou 7 demônios? Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Escuta a pregação dessa mulher, curtinha a mensagem dela: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus, antes só dele, exclusivo, mas agora para o vosso Deus. Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Essa foi a mensagem de Maria Madalena. E a partir daí nós fomos constituídos um novo homem corporativo. Agora não é mais Jesus Cristo individual. Agora Jesus Cristo é cabeça de um novo homem corporativo. E nós somos os seus membros. Ah, que coisa maravilhosa. É por causa disso que Paulo, em 1 Coríntios 6, quando ele escreve para irmãos que vieram do templo de Apolo, que tinha 1000 prostitutas fichadas no templo, cultuais, como era chamado. É assim que se cultua esses deuses, com fornicação, orgia e idolatria. Aqueles convertidos vieram de lá, Coríntios. Então quando Paulo escreve para eles, ele vai dizer assim: como eu tomaria os membros de Cristo e os tornaria membros de uma meretriz? Lembra-se? Que clareza ele viu. Qual é o segredo para vivermos vida santa? É ver quem nós somos. Membros de Cristo. Novo homem corporativo. E então nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, tão lindo, Paulo vai dizer no verso 13, Coríntios 12, 13: por que nós somos esse novo homem da nova criação? Porque em um Espírito todos nós fomos batizados para dentro de um corpo. Entendeu a linguagem? Em um Espírito, todos incluídos para dentro de um corpo, quer gregos, quer escravos, quer livres, sem distinções sociais, sem classe, sem cor, sem raça, sem tribo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então ele vai seguir esse texto maravilhoso e vai falar sobre a diversidade do corpo, que funcionalmente Deus constituiu os membros diferentemente, assim como no corpo. Um é olho, ele vai contribuir para o corpo com sua visão. Um é olfato, outro é ouvido. Que figuras mais lindas são colocadas aí, quando pensamos espiritualmente. E aí então, no versículo 20 e 21, pelo Espírito, Paulo vai nos surpreender com uma frase maravilhosa. Ele vai dizer que nem a cabeça pode dizer aos pés: eu não preciso de vós. Quem é a cabeça desse novo homem corporativo? É o Senhor Jesus. Por causa do que Deus estabeleceu no seu propósito eterno, Jesus Cristo, a cabeça, não realizará o cumprimento pleno do propósito de Deus sozinho. Deus, para que Cristo fosse cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 16, verso 20,
que em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. É por isso que em Efésios 3,10 é dito que a igreja, na consumação do propósito de Deus em Cristo, ou seja, na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que nós temos clamado e que está aberta diante de nós, e que certamente não passará essa geração de jovens sem que isso aconteça. Nesse dia glorioso, o que ocorrerá? Nós entraremos na plenitude dessa herança, e esse mistério será plenamente manifestado, e a igreja colocada como que numa vitrine de observação cósmica. Isso é Efésios 3,10. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. O que eles verão na igreja? O trabalho profundo, miraculoso, poderoso da graça, da misericórdia de Deus, que tornou os seres defeituosos, mancos, falidos, à imagem do Filho unigênito de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem tanto prazer no seu Filho, que o Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo veio habitar nos muitos filhos para introduzi-los numa forma que é Cristo, formar neles o caráter de Cristo, que é o único caráter que agrada a Deus. Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Não sobrou nada para nós. O Espírito Santo veio trabalhar em nós, forjando em nós o mesmo caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. E é isso que o Espírito Santo veio forjar dentro de nós. Na hora de Deus, ligado à igreja, ligado ao mundo, ligado a Israel, o relógio de Deus é bem amplo. Na hora própria de Deus, a plenitude dessa beleza se revelará. Então, cabeça universal e o seu corpo serão o lugar da manifestação plena da multiforme sabedoria de Deus. Esse é Efésios 3:10. E no verso 11 de Efésios 3, na sequência, Efésios 3:11, ele vai dizer: e isto é segundo, isto é de acordo, isso está seguindo o programa, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu, definido em Cristo Jesus. Efésios 3:11. Então, foi isso que Paulo viu. O que você acha, irmão? Você acha que Paulo podia negociar isso? Que ele de esconder lá na sua casa, dormindo o dia inteiro, dizer: o que aconteceu comigo lá em Damasco mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro. Que dia glorioso foi aquele? Não. Ele foi tornado cativo do seu amor. O cativeiro de Paulo foi trocado. Então, a primeira figura e a mais importante nos escritos de Paulo é o corpo, o novo homem da nova criação, Cristo cabeça, igreja o corpo. Agora, duas figuras que nós abordamos aqui também, uma no verso 10, outra no verso 15 de Efésios 2. Ele chama também esse corpo de feitura. Essa é uma palavra especial e maravilhosa. Na língua original, poema. A mesma palavra que nós temos na nossa língua portuguesa, ela foi trazida de lá. A palavra poema é grega. Então a palavra que Paulo usa aqui para feitura é poema, dizendo que isso que Deus está fazendo conosco em Cristo, enviou o Espírito Santo para fazer, é escrever um poema. Nós somos um poema dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Deus de antemão, antes da fundação do mundo, aquele que nos conheceu de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Pergunta: quais são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas? Você pode ter as suas sugestões, mas Efésios tem a resposta. Efésios capítulo 4, o mesmo livro, mesmo contexto. Efésios 4:1 vai dizer quais são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Escute:
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. A mesma palavra usada em Efésios 2:10. Boas obras que Ele preparou de antemão para nós andarmos nelas. Quais são as boas obras que nós vamos andar nelas? Aí você vai para Efésios 4:1. Paulo dizendo: e eu rogo, como um prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 1. Verso 2. Como? Em toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essas são as boas obras. Não é fazer coisas boas, não é atender necessitados, isso faz parte. Não é promover atitudes filantrópicas, amém também por isso. Mas as boas obras são sobretudo espirituais, porque tocam caráter. Humildade e mansidão é um par maravilhoso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou, isso é caráter, eu sou manso e humilde de coração. Esse par, humildade e mansidão, irmãos, eles resumem o que Cristo é no seu caráter. Nós não somos humildes por natureza, nós somos presunçosos, nós somos arrogantes, nós somos pretensiosos e finalmente nós somos soberbos. Davi entendeu isso tão bem que quando ele termina o seu Salmo 19, ele diz assim: da soberba guarda teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando ele escreve seu Salmo 131, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Será que nós podemos orar assim? Nem é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe como se chama o ser que nos cansa? Ele tem um nome com 2 letrinhas: eu. Mas como o salmista disse: não é soberbo o meu coração e não é altivo o meu olhar, então ele disse: eu sou uma criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Que salmo! Quando um bebê pequeno vê a sua mamãe querida entrar pela porta ao meio-dia, sabe o que ele vê? Ele dá aquele sorriso para a mamãe olha para ele e diz: como ele me ama. Ele estava aguardando eu chegar em casa. Mas sabe o que ele está vendo? Uma mamadeira de 1,60 m de altura. Muito leite. Isso é o que ele vê. Não tem amor nenhum, só egocentrismo. Ele quer o seu mamar. Mas agora o autor do Salmo 131 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, então eu sou uma criança desmamada. Então o que ela quer com a mãe? A mãe, porque ela está desmamada. A soberba nos mantém crianças, a soberba nos mantém infantis. Tudo é para nós, todos são para nós. O que importa é a nossa felicidade, nossos planos, nossos projetos, nossas coisas, nossa familhinha e etc. Então, quando Deus trabalhou o que trabalhou em Cristo, Ele de antemão preparou essas boas obras para andarmos nela. Ele se autodeterminou pelo Espírito Santo a mudar o nosso caráter. Agora, esse trabalho é tão misterioso e de 2 lados, que nós precisamos saber que mesmo na autodeterminação de Deus ao enviar seu Espírito para fazer conosco o que Eliezer fez com Rebeca, e veja que ele obteve sucesso. Ele é uma figura do Espírito Santo, buscando a Rebeca lá na terra estrangeira, sem saber nada do que estava acontecendo, e ele trouxe a Rebeca. O coração dela foi conquistado para Isaac, sem conhecer Isaac, por causa do testemunho de Eliezer, que é uma figura linda do Espírito Santo. Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus, porque Ele vai receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então,
Mesmo que Deus tenha se autodeterminado, enviando seu Espírito a transformar o nosso caráter, esse processo maravilhoso tem dois lados: o lado de Deus e o nosso lado. Nós temos que dizer: sim, Senhor, eu quero. Trabalha a minha vida com tua palavra, penetra fundo no meu coração. Envia, Salmo 43, verso 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, essa é a linguagem de Hebreus, altar de Deus, que é a minha grande alegria. Viu? Que verso mais precioso. Quanto mais a luz de Deus, pela palavra de Deus, penetra em nós, faz esse trabalho de separação, salva-nos os recantos e antros de nossa alma, mais nós vamos desfrutando uma alegria intocável. Não é uma alegria porque tenho, uma tristeza porque não tenho, uma alegria circunstancial, é uma alegria intocável. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz isso. Sei ser humilhado, sei ser honrado. Dois polos, né? Qual é o perigo quando nós somos honrados? Soberba. Um homem é provado pelos louvores que ele recebe, diz Provérbios, porque ele pode achar que ele é alguma coisa. Qual é o perigo de sermos humilhados? Depressão. Nós nos enfurnamos dentro de nós mesmos, e eu. Tanto sei ser honrado quanto sei ser humilhado, não mudava nada para Paulo. Por quê? Porque ele sabia que eu de mim mesmo nada sou. Mas não só isso, ele sabia outra coisa: Cristo é tudo e em todos. Esse era o seu segredo. E ele também disse: eu sei ter abundância e sei ter escassez. Dois polos de novo, em Filipenses 4, 11 a 13. Qual é o problema da abundância? Autossatisfação. Eu tenho, eu possuo. E nós vamos vivendo a vida angariando, e colocando a nossa raiz em cima do que angariamos. E vamos às reuniões cantar que Jesus é a nossa segurança e o nosso conforto. Então Paulo falou: eu sei ter abundância sem que ela tenha a mim. Eu possuo sem ser possuído. Mas sabe o que ele possuía? Nada. Era um homem que, quando necessário, trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas de couro. Uma mão grossa, calejada, dura, costurando couro para fazer tendas. Parava esse trabalho quando outros cooperadores podiam ajudar no sustento financeiro, então ele se entregava totalmente para pregar o Evangelho. Mas quando necessário, estas minhas mãos proveram o que me era necessário para o meu sustento e dos que estavam comigo. É o que ele diz para os presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20. Então, sei ter abundância, mas também sei ter escassez. Escassez é uma grande prova. Quando nós começamos a ter escassez, nós começamos a indagar Deus, questionar o amor de Deus, achar que Deus tem filhos preferidos, olha para outros, mas não olha para nós. Mas Paulo disse: não, nos foi concedida não apenas a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Irmãos, somos tão infantis. O Espírito Santo tem encontrado tanta dificuldade em nós para fazer seu trabalho. Sabe, irmãos, qual é a minha percepção? O Espírito Santo que veio morar em nós, esse bendito Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Ele veio morar em nós e ele gasta 90% do tempo nos convencendo de pecados, de erros, de pecados. E 10% do tempo nos mostrando as glórias de Cristo. Nossa vida deveria ser diferente. Ele deveria gastar 10% do tempo nos convencendo de pecados e 90% nos mostrando as riquezas insondáveis de Cristo. Para isso ele foi enviado. Então, assim Paulo viu a igreja. Um poema
andando segundo as boas obras preparadas de antemão. Em outras palavras, formando em nós o caráter de Cristo, o Filho de Deus. Agora o último termo para avançarmos, verso 15 do capítulo 2 de Efésios. Novo homem. E esse aqui só fazendo um novo registro dele, porque não precisamos explicar, nós já explicamos. Deus criou, veja bem as palavras aí, Deus criou na cruz um novo homem, fazendo a paz. Porque Jesus é esse novo homem. Como nós fomos unidos com Ele, por causa da ressurreição, por causa da ascensão, porque Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, Atos 2:33, e derramou isso que vedes e ouvides. Então essa unção que Cristo recebeu como homem perfeito, homem provado e homem aprovado por Deus, a partir do trono dos céus, Ele compartilha com a igreja. Então a igreja é introduzida nesse novo homem da nova criação. Por isso Paulo fala de o Cristo, se referindo a Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, corpo. O Cristo, o novo homem corporativo. Então, 2 vezes apenas na Epístola aos Efésios aparece a palavra novo homem. 2 vezes. Importante você estudar a Bíblia com cuidado, para você perceber esses detalhes. São só 2 vezes. Uma em Efésios 2:15, a outra em Efésios 4:24. Junte as 2 menções, você vai ver um quadro muito lindo. O primeiro quadro, Efésios 2:15, é objetivo, preste atenção. Não tem nenhuma participação nossa. Na cruz, Deus e Cristo estão envolvidos, mais ninguém. A cruz é um drama de 2 pessoas. O diabo não tem nada com isso. É uma transação entre Deus o Pai, Deus o Filho. Ele se oferecendo para a satisfação plena da justiça, santidade e glória de Deus, e reconciliando com Deus o homem, como nós citamos 2 Coríntios 5. Transação entre o Pai e o Filho, sós. Agora, em Efésios 4:24, não. Efésios 4:24 é subjetivo. Deus na cruz criou em Cristo um novo homem. 1. Agora 2. Nós estamos sendo revestidos desse novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão que procedem da verdade. Efésios 4:24. O contexto começa no versículo 20, e é o contexto da escola de Cristo, uma escola maravilhosa. Rapidamente vamos falar sobre ela, é importante. Como que Deus nos faz participar desse novo homem que já foi criado na cruz do Calvário em Jesus Cristo? Como que Deus nos faz participar dele? Na experiência. Participar dele no sentido de estarmos integrados, unidos a ele, é em um ato. Foi na sua conversão. Foi o dia que o Espírito Santo gerou fé em você. Então você foi unido ao Senhor Jesus, de uma forma direta, única. Você passou a ser dele e ele teu. Um fato. Agora, resta um processo subjetivo. Ou será que nós somos ingênuos o suficiente para achar que a nossa regeneração resolveu todos os assuntos do nosso coração? Não resolveu. Nós descobrimos depois que convertemos que nós ainda tínhamos uma mente velha que precisava ser transformada. Ainda tínhamos pensamentos discordantes com Deus. Ainda tínhamos uma vontade que era uma senhora altiva, como alguém já escreveu num cântico. Tua vontade, essa senhora altiva. Aliás, nós descobrimos isso melhor foi depois que nós convertemos. Antes nós não achávamos assim. A senhora altiva começou a se manifestar. Então nós vimos que esse novo homem, que agora é nosso, onde nós habitamos, precisava fazer morada em nós. E essa é a oração de Efésios 3, segunda oração de Paulo. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que possais conhecer a altura, o comprimento, a largura, a profundidade e o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Viu que oração? Paulo vai orando e nós vamos perdendo o fôlego, não conseguimos acompanhá-lo, não é? Porque ele viu o que nós ainda não vimos. E então, como que nós somos revestidos do novo homem? Como a nossa mentalidade pode mudar? Como nossos sentimentos podem mudar? Como que a vontade altiva pode ser submetida? Tem uma maneira: escola de Cristo.
Efésios 4, 20 a 24. Vamos ver como essa escola funciona? Abra sua Bíblia então e preste atenção aí. Efésios 4, 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Então, se na tua Bíblia tem o A, tira o A. Se tem o D, tira o D. Porque o texto original não tem A e nem D. Mas não foi assim que aprendestes Cristo. Não é aprender a Cristo e não é aprender de Cristo. É aprender Cristo. Primeira lição está aí. Se você está numa faculdade fazendo o seu curso e está tendo aula de química, você está aprendendo química. Se o seu professor se chama José, você não sai da sala e diz assim: hoje eu aprendi José. Compreendeu? Você vai dizer: hoje eu aprendi um pouco mais de química. O José ficou lá e você aqui. O seu caráter, o caráter do José não tem nada a ver. Seu professor pode ser um mau caráter e você é um servo de Cristo. Você está aprendendo a matéria dele, você não está aprendendo o ser dele. Ficou claro? Mas na escola de Cristo, não. Quando nós assentamos aos pés de Cristo, nós aprendemos Cristo. Isso não é maravilhoso? Nós não aprendemos só os ensinos de Cristo, não ouvimos só as palavras de Cristo. Escute o que ele falou em João 6, 63. Preste atenção. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso é aprender Cristo. Por isso ele falou em João 15, o capítulo da videira verdadeira: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Porque as palavras de Cristo e Cristo são a mesma coisa. Que segredo esse? Você quer crescer em Cristo? Se encha da palavra de Cristo. Quer pensar como Cristo? Se encha da palavra de Cristo. Quer sentir como Cristo? Se encha da palavra de Cristo. Quer submeter sua vontade a Cristo? Se encha da palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo é Cristo. E só Cristo é submisso. Só Cristo é reto. Só Cristo é santo. Por isso foi que quando Maria sentou aos seus pés, na primeira visita do Senhor a Betânia, ela iniciou esse processo diante do Senhor. Na segunda visita, na primeira visita, a Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo suas palavras. Marta não entendeu nada, era a hora da mulher trabalhar, a mulher estava sentada, não é? Marta tinha um coração até ali, na primeira visita do Senhor ainda, depois ela aprendeu, graças ao Senhor, mas na primeira visita ela era tão dividida. Ela tinha um olho na comida e um olho na Maria, nenhum olho em Jesus. Olhava para as panelas e disse: tem 12, 13 bocas com Jesus ali, não é? Estava ele, mais 12 discípulos, quem sabe mais algum convidado, tinha o Lázaro, umas 15 bocas para alimentar. E a Maria sentada aos pés do Senhor. A Marta com um olho olhava a panela, com outro olho olhava a Maria, né? E quando ela olhou para Jesus, ela repreendeu: mestre, não te cuidas? Não te importas? O senhor não está nem aí? Que eu estou servindo sozinha? Você vê o tamanho da Marta? Soberba, egocentrismo, né? Ela manda Jesus mandar. Ela é a senhora dele. Manda que a minha irmã venha me ajudar. Essa é a Marta, não é? Mas Maria estava aos pés do Senhor. Então a Marta vai ouvir alguma coisa. E que Jesus nós temos, né? O Senhor podia ter dado um esculacho em Marta, né? Mas não foi isso que ele fez, não é? Ele falou assim: Marta, Marta, duplo chamamento. Marta, Marta. Tem poucos duplos chamamentos na Bíblia. Esse é um deles. Marta recebeu um desses. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Uma só coisa te é necessária. A tua irmã escolheu a boa porção, e esta nunca lhe será tirada. Que maravilha! Essa escola de Cristo. Maria compreendeu desde o começo. Sabe o que aconteceu na segunda visita do Senhor a Betânia? A segunda, Lázaro está morto. Jesus atrasou para chegar. O defunto já foi sepultado. As duas irmãs são desesperadas. Elas falam a mesma frase: mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Marta vai encontrar o Senhor fora da aldeia, Maria fica sentada em casa. Depois o Senhor começa a falar algo para Marta que ela não entende nada. Então ela vai chamar a sua irmã, porque a sua irmã era melhor teóloga do que ela. Vou chamar minha irmã vai entender o Senhor. Então ela foi até a aldeia, chamou Maria. Maria, o mestre te chama. E quando a Maria sai daquele velório e vai encontrar Jesus, você tem a segunda cena. E Maria lançando-se aos pés do Senhor. Era um lugar que ela já conhecia. Ela conheceu na primeira visita. Foi para esse lugar que ela correu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sabe o que acontece na terceira visita? É João 12, logo em seguida. Sabe o que Maria está fazendo? Quebrando o vaso de alabastro e derramando o nardo precioso na cabeça e nos pés de Jesus. Na primeira visita ela está ouvindo, na segunda visita ela está se lançando, e na terceira visita ela está ungindo os pés do Senhor. 3 visitas, 3 cenas, os mesmos pés e a mesma Maria. E nessa terceira visita então o Senhor diz assim: onde o evangelho for pregado, em todo mundo será contado o que ela fez, para a memória sua. O que o Senhor quis dizer com isso? Nem todas as vezes que o evangelho é pregado lembra-se de Maria, ou cita-se a cena de Maria. Sim, isso não é literal. O Senhor está dizendo que o objetivo do evangelho, ao ser pregado, é obter servos aos seus pés. Onde o evangelho foi pregado, será contado o que ela fez. Quando Maria quebra o vaso de alabastro, ela está dizendo: Senhor, Tu és a preciosidade. Porque Marcos 14, verso 3, vai dizer que aquele nardo era preciosíssimo. 100 libras. 300 denários. Equivaleria hoje, difícil fazer o transporte desse cálculo, mas algo em torno de 10 mil reais. Quebrou o vaso de alabastro, derramou o nardo puro. Ela está dizendo: Senhor, Tu és o mais precioso para mim. Esse frasco de alabastro tem uma peculiaridade. Ele era usado para 2 coisas, esse perfume. Uma, para ungir no embalsamento de corpos, para a sepultura. Mas tem um outro uso. As mulheres, quando iam para a noite de núpcias, colocavam o seu frasquinho com perfume pendurado em um colar. E na noite de núpcias, elas quebravam o gargalo do vasinho e derramavam o perfume nos lençóis. Quando Maria quebra esse vaso, ela está dizendo 2 coisas. Ela está dizendo: Senhor, quando o Senhor já estivesse morto, o Senhor não ia saber do meu amor por Ti. Então ela não usou esse nardo para embalsamar o corpo do Senhor. Ela usou esse nardo para ungir a cabeça e os pés do Senhor, para que o Senhor soubesse o quanto ela o amava. Ela assumiu uma posição de esposa com relação a Cristo. Se você ler o livro de Cantares, capítulo 1, diz assim: enquanto o rei está assentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Que figura mais maravilhosa. Esse foi Maria. Então, irmãos, na escola de Cristo, as palavras de Cristo são o próprio Cristo. Efésios 4:20. Não foi assim que aprendestes Cristo. Agora então, como nós aprendemos Cristo? Vamos seguir com o verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Irmãos, numa reunião como essa, nós teríamos perdido 1h do nosso tempo para nada, se nós não viemos aqui e ouvimos Cristo.
Ouvimos ensinamentos, doutrinas, conjecturas, ideias, opiniões, eu acho, eu penso, etc. Testemunhos, mirabolâncias, devaneios, elucubrações. É o que não tem faltado nos nossos dias. Mas esse texto diz: se é que de fato o tendes ouvido. Que maravilha, que privilégio que nós temos de ouvir Cristo através uns dos outros. Mas isso não é automático. Se Cristo não é a nossa paixão, se a palavra de Cristo não enche o nosso coração, se nós não nos reunimos de maneira adequada, sabe o que é se reunir de maneira adequada? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos, compassivos, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que nos reunir assim. Do contrário, nós não vamos ouvir Cristo. Nós vamos ouvir carnalidades, frivolidades, bobagens e etc. Ou podemos ouvir uma palavra estéril, seca, árida, embora seja bíblica. Ortodoxia morta. Como na igreja de Éfeso, 30 anos depois que essa carta foi escrita. Acordemos para esse perigo espiritual. 30 anos antes, a palavra para Éfeso é: tenham ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. 30 anos depois: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 2 epístolas aos Efésios, uma de Paulo, outra de João, numa tonalidade completamente diferente. Isso é uma grande advertência para nós. Há quanto tempo os irmãos se reúnem aqui? É em torno de 30 anos. 30 anos é um período de tempo muito perigoso. Na cidade onde moramos, nós também nos reunimos há 30 anos. Sabe qual é o perigo? Se não estivermos fixos nele, amando a Ele, devotos a Ele de todo o nosso coração. Os primeiros 10 anos são anos de convulsão. Nós viemos com tantas bagagens, com tantas coisas, e agora tem tudo para ser reciclado, tudo para ser visto diante da palavra de Deus. É verdade, não é verdade? É tradição de homens. O que significa isso? O que significa aquilo? Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. 10 anos de convulsão. E o Senhor nos ajudando, nos dando sua palavra, nos dando suporte, e a convulsão passa. Mais 10 anos vêm agora, seguintes, que são anos de consolidação. Aquilo que o Senhor então nos mostrou, tem nos revelado, tem nos falado, vai sendo consolidado nos próximos 10 anos. E agora, infelizmente, o último período de 10 anos, de modo geral, são os anos da acomodação. Já ouvimos, já sabemos, já conhecemos o caminho. Perdemos os pés do Senhor. Não perguntamos mais nada para Ele, já sabemos fazer tudo. Temos os nossos ministérios, como gostamos tanto de falar. Meu ministério. E vamos empurrando a casa de Deus como se fosse um guarda-roupa. Rompeu a inércia e nós mantemos em movimento. Esse era Éfeso. Tinha ortodoxia. Provaram falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Não era uma igreja criancinha que não tinha entendimento espiritual, não. Tinham obras, eram zelosos, eram rigorosos no que concerne a questão doutrinária. Leia a carta de Efésios, Apocalipse 2. Mas tenho, porém, contra ti, abandonastes o melhor, a primazia de teu amor. Não é uma questão cronológica, não é uma questão do amor quando começou lá atrás na nossa conversão, não é. A questão, a palavra proton usada aí, ela é usada em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, quando o pai diz assim: trazei os melhores, o melhor vestido, a melhor roupa para vestir aquele filho. É a mesma palavra para Éfeso, proton, o melhor. Tenho, porém, contra ti, abandonastes o teu melhor amor. Em outras palavras, a primazia de teu amor por mim.
e me trocaste por outras coisas, até por ortodoxia. Então, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Muito clara a linguagem. Vocês vão perder a luz do testemunho. Vão ser um grupinho no meio dos grupinhos. Senhor, nos ajude, irmãos. Todos nós passamos por esse desafio. Porque o nosso lugar é aos pés do Senhor. Amando, ouvindo, não permitindo que nada se interponha na nossa devoção a Ele. Nada. Quantos chamados servos do Senhor têm perdido Deus na obra de Deus e na obra para Deus? Perdem Deus, porque Deus não é igual à sua obra. O povo de Israel conheceu as obras de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus, como diz Hebreus capítulo 3. Muito necessário. Então, na escola de Cristo, se é que o tendes ouvido. Efésios 4:21. Veja a importância disso. Vamos anelar por ouvir Cristo, irmãos. Ouvir Cristo nos grupos pequenos, ouvir Cristo nos grupos caseiros, ouvir Cristo na adoração. Cristo, o nosso centro. Vamos tomar cuidado com tudo que fazemos, tudo mesmo. Seja a palavra falada, sejam louvores, seja a forma como fazemos as coisas, que nada nos distraia, nada nos chame a atenção, a não ser Ele mesmo. Se é que o tendes ouvido. Próxima frase. E nele fostes instruídos. É uma frase muito linda também. Nós só podemos ser instruídos se nós estivermos experimentalmente reunidos em Cristo. Como nós vamos reunir em Cristo? Já falamos. Se não há no nosso coração nada que seja discordante com Cristo, nada que o Espírito Santo está dizendo que não confere com Cristo, que ofende a Cristo, que entristece o Espírito, como está aí à frente, logo à frente, no verso 30 que já citamos. Seja uma amargura, cólera, blasfêmias, malícias, falta de perdão, falta de compaixão, a lista é longa aí, né? Então, se nós estamos assim, se a Assembleia, na maior parte, é caracterizada dessa maneira, nós não vamos conseguir nos reunir em Cristo. Então, nele fostes instruídos. E agora a escola conclui assim: segundo é a verdade em Jesus. Agora eu vou mostrar para você a escola aí. Cristo é o professor. A verdade é a mensagem, é a palavra. E a sala de aula é Cristo. Cristo é o mestre, Cristo é a mensagem, Ele, sua palavra, é a mensagem, e Ele é o ambiente. Porque diz, nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, Ele é a mensagem, Ele é a palavra. E nós o temos ouvido, Ele é o mestre. Uma escola completa. Professor é Cristo, matéria é Cristo, e a sala de aula é Cristo. Essa é a escola de Cristo. Se nós estamos assim, qual vai ser o resultado em nós? Aí começa no verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, os nossos compromissos passados, nossa história passada, nossos relacionamentos passados, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo concupiscências do engano. Esse é o lado, digamos, negativo do que essa escola maravilhosa vai fazer conosco. Vai limpar, vai despojar, vai tirar a roupa velha, em todos os sentidos. No coração, nos pensamentos, nos desejos, em tudo. Despojeis do velho homem que se corrompe. Passo 1. Passo 2, é o verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Linda frase. Essa frase, espírito da mente, é a frase. Ela é única na Bíblia, você não vai achar em lugar nenhum mais nas Escrituras. Nós sabemos o que é espírito e nós sabemos o que é mente. Mente é uma faculdade da alma e espírito é o nosso homem interior. Mas o que é espírito da mente? Não é uma expressão curiosa? Renoveis no espírito da vossa mente. Então, vou explicá-la para os irmãos. Espírito da mente é um princípio de bastidores que rege aqui de forma oculta a nossa maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, de reagir, de relacionar.
Então não é lindo esse versículo? Está dizendo que se nós estamos na escola de Cristo, a palavra de Cristo vai ser poderosa o suficiente para transformar-nos no princípio que rege a nossa maneira de pensar. Aí sabe o que vai acontecer nessa escola? Maravilhoso! Você vai ficar surpreendido com você mesmo. Você vai ver que aquilo que você gostava, você não gosta mais. Que aquilo que despertava paixão não desperta mais. Que aquilo que atraía seu coração, sua mente, seu tempo, não atrai mais. Que agora você possui sem ser possuído, porque estamos sendo renovados no espírito da nossa mente. E por último, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e retidão, que são da verdade. Então no capítulo 2, esse novo homem é objetivo, foi criado na cruz de Cristo. Mas no capítulo 4, esse novo homem é subjetivo, porque nós vamos nos revestir dele, na escola de Cristo. Então, essa é a forma como Paulo viu, em especial, a casa de Deus. Ele viu a casa de Deus como sendo o corpo de Cristo, viu a casa de Deus como sendo uma feitura para Deus, poema, e ele viu a casa de Deus como sendo um novo homem, de uma nova criação. Novo homem que foi criado em Cristo e novo homem que está sendo formado em nós. Acho que precisamos fazer um intervalo, não sei qual que é o programa dos irmãos exatamente, e se não tivermos outro período agora de manhã, teremos outro período à tarde. E à tarde nós seguiremos então com um pouco sobre a visão de João, para então entrarmos também um pouco no livro de Hebreus. Nosso assunto para esse tempo não era exclusivamente o livro de Hebreus. Nós demos como tema a casa de Deus e o sumo sacerdote. Então, gastamos esse tempo enfatizando a questão casa de Deus. Senhor permitir, até onde pudermos, nós vamos ao livro de Hebreus falar sobre Cristo como sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, como o livro diz. O Senhor nos ajude então nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós entregamos mais uma vez a Tua palavra nas Tuas mãos. Só ela é suficiente, capaz de transformar-nos na imagem do Teu Filho. Nós nos rendemos a Ti e Te pedimos que não haja nenhuma forma de resistência às Tuas palavras no nosso coração. Cativa-nos, Senhor, para Ti. Faze-nos escravos Teus e livres seremos. Nós nos reconsagramos a Ti e esperamos por Ti. Queremos encontrar nosso lugar aos Teus pés, até que o Senhor venha e nos tome para Si. Cativa-nos, Senhor, inteiramente. Pedimos-Te, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.